Foi. Você está andando por uma rua quando de repente passa ao lado de um poste. Você olha para cima desse poste e vê que lá em cima tem uma tartaruga. Se você é uma pessoa um pouquinho mais esclarecida, um pouquinho mais inteligente, você vai saber que tem algo de errado nessa história. Porque tartaruga não tem condicionamento físico, aquele não é o habitat natural dela, e ela não tem capacidade cognitiva de escalar um poste. Uma tartaruga não faz isso. Alguém ou algo colocou ela lá. Não é verdade? É fazendo essa analogia que eu quero que vocês reflitam junto comigo para falar sobre a chegada de Sandra Braga no Senado Federal. Para quem não conhece, Sandra Braga é a esposa do atual ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Uma senhora que nunca participou de nenhum certame político, nunca foi candidata a nada, e simplesmente porque seu marido assumiu uma pasta no governo federal, agora assumiu o cargo de senadora da República pelo estado do Amazonas. Hoje, dia 17 de junho, foi mais um grandioso dia para o estado do Amazonas no Senado Federal. Inclusive, quero ressaltar a impressionante atuação do senador Omar Aziz, que tem feito um belo trabalho pelo Amazonas lá no Senado. Já a senadora Vanessa Graziotin, vale a pena nem comentar. Por que estou dizendo que hoje foi um dia grandioso para o estado do Amazonas no Senado? Simplesmente porque a senadora Sandra Braga conseguiu até mesmo criticar a atuação do próprio marido em plena tribuna no Senado, chegando a lembrar a exemplar atuação de grandes senadores que o Amazonas já teve, como Jefferson Pérez, Fábio Lucena, Bernardo Cabral e até mesmo o atual prefeito Arthur Vigílio Neto. A crise de sinceridade, peso na consciência ou qualquer coisa que valha são realmente dignas de aplauso para a senadora Sandra Braga. Dê uma olhadinha no vídeo. Sandra Braga. Obrigada, senhor presidente. Da nossa parte, consideramos uma injustiça que, sem usufruirmos totalmente da interligação do sistema, tenhamos de pagar por um serviço que ainda não dispomos. Nos estados de Roraima e Amapá, inclusive suas capitais, a interligação ainda não chegou e, por isso, seus consumidores de energia estão isentos da aplicação das bandeiras tarifárias, o que é justo. Injusto é tentar estabelecer uma discriminação com o estado do Amazonas, que, repetimos, ainda não está plenamente interligado. E mais injusto ainda é tentar alcançar as áreas isoladas, onde não chegou e jamais chegará a interligações. É o caso do município amazonense de São Gabriel da Cachoeira, que, por causa de sua localização em área isolada, são quase 40 mil habitantes que não receberão os benefícios da interligação e, portanto, nunca deverão assumir o ônus das bandeiras tarifárias. Na verdade, senhor presidente, dos 62 municípios do Amazonas, apenas Manaus, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Iranduba e Manacapuru poderão vir a pagar a bandeira tarifária desde que sua interligação elétrica sejam completadas. Quanto aos demais, não há expectativa imediata de interligação. Muitos localizados em áreas isoladas jamais o serão. Seus moradores são gente pobre, que mal consegue os mínimos recursos para sobreviver e que não tem condições de arcar com o aumento exagerado e injusto. Essa injustiça já está sendo praticada em diversos municípios do estado do Pará, Rondônia e Acre, que ainda não estão interligados ao sistema elétrico nacional, mas mesmo assim estão pagando as bandeiras tarifárias. Não vou ler a extensa relação desses municípios, mas me concentrarei nos 7 mais importantes de cada estado. No Acre, senhor presidente, são Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Feijó, Marechal Taumaturgo, Manuel Urbano, Porto Walter e Tarauacá, entre outros mais. Em Rondônia, Alvorada do Oeste, Arara, Buritis, Campo Novo, Isolândia, Machadinho e Rolim de Moura, do Guaporé. No Pará, senador Jader, Alveiro, Bagre, Chaves, Jacarecanga, Melgaço e Santana da Araguaia e outros. A ANEEL, que assuma suas responsabilidades e não tente transferi-las a quem não pode e nem deve assumi-la. É claro, senhor presidente, que as declarações do diretor-geral da ANEEL
causaram injustas preocupações entre os consumidores de energia do Amazonas, assim como os acionistas da Amazonas Energia. O acontecimento ainda foi pauta para outros senadores que elogiaram a crítica feita pela senadora Sandra Braga até o seu próprio marido. Agradecer aí ao senador Jorge Viana por me conceder a parte, mas, senador Jorge Viana, eu fico pensando assim, o cidadão que está assistindo a TV Senado nesse momento. Quando eu vi o pronunciamento da senadora Sandra Braga, ela é esposa do ministro De Minas e Energia. de Minas e Energia. Eu, sinceramente, tenho que louvar a atitude da senadora, eu acho que é extraordinário, porque eu posso falar pelo estado do Acre, eu tenho certeza que não é diferente do Amazonas, não é diferente de Rondônia, porque hoje a situação dos consumidores do estado do Acre é um absurdo. Hoje nós pagamos uma das energias mais caras desse país. Então, agora, explicar isso para o cidadão que está assistindo a TV Senado nesse momento, ele fica, olha, quem denunciou foi a esposa do ministro. Quem está falando são os senadores, Petecão, Jorge Viana, que da região estão sendo afetadas. Ora, se o ministro, se a região toda percebeu que existe um erro, então nós não tem muita conversa. Nós temos que agir e dar um basta nessa roubalheira. Isso é uma roubalheira que estão fazendo com o nosso Estado. Desejamos que a senadora Sandra Braga continue atuando dessa maneira e que ela tome cuidado com acidentes domésticos para que ela não desfalque o Amazonas lá no Senado Federal. Parabéns, senadora.